Então hoje a gente vai ver o método de aproximação baseado no princípio dos trabalhos virtuais. Então basicamente o que a gente vai fazer é primeiro apresentar notação matricial, vetorial, para a construção lá das funções de aproximação. E vamos executar a aproximação diretamente utilizando o cálculo variacional. Então fazendo a primeira variação do funcional ser igual a zero. Depois a gente vai mostrar que o princípio dos trabalhos virtuais nada mais é do que exatamente fazer a primeira variação do funcional ser nula. Tá? Então a gente vai enxergar o tal dos deslocamentos virtuais lá como uma perturbação do funcional. Entra mais em detalhe na sequência. E daí por fim a gente vai aplicar o PTV para gerar soluções aproximadas em mecânica do solo. Então apresenta a formulação geral. Vocês vão ver que vai simplificar bastante quando a gente passa para estruturas e modelos mais complexos. Então basicamente qual que é a primeira parte aqui para a gente deixar o troço bem implementável computacionalmente? É escrever a nossa função de aproximação o barra utilizando uma notação vetorial. Tá? Então aquele somatório que nós tínhamos de coeficientes a serem determinados e funções φ conhecidas, a gente vai escrever em formato vetorial. Tá? Então, notem que esse somatório a gente pode escrever como uma multiplicação desses dois vetores. Beleza? Então, se vocês aplicarem a regra de multiplicação de vetores, vocês vão ver que isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Ou para compactar a nossa notação, a gente escreve aqui em formato vetorial. Tá? Notem aqui que eu defini o vetor φ como um vetor linha e o vetor c dos coeficientes a serem determinados como um vetor coluna. Tá? Então, só para a gente no desenvolvimento vai aparecer algumas operações de transposição, só para relembrar que o φ é linha e o c é vetor coluna. Beleza? Aqui no slide, o que vai diferenciar uma função qualquer φ do meu vetor φ? Ele está em negrito. A mesma coisa para o c. O c em negrito seria o vetor c. Os czinhos em notação normal são as constantes escalares. Beleza? No caderno, normalmente, eu utilizava a notação de vetor colocando um risquinho embaixo. Tá? Então essa operação seria c φ vezes c. Tá? Como aqui na transparência a gente tem um recurso de ter um negrito, fica bem fácil de distinguir entre um vetor e um escalar, vamos utilizar essa notação no negrito. Beleza? Então a partir disso aqui a gente vai refazer os métodos de aproximação. Tá? Então fica mais fácil sempre a gente começar com um exemplo. Então vamos pegar o funcional da barra 1D biengastada. Beleza? Então notem que aqui ela está engastada, o movimento na direção x está impedido tanto na direita quanto na esquerda. Então o U em x igual a zero, assim como em x igual a L, são nulos. Aquele nosso probleminha padrão. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a definição que a gente aprendeu lá em cálculo variacional. Para a gente achar a função que minimiza a energia potencial total, a gente faz a primeira variação do funcional C igual a zero. Tá? Então aplicando aqui as propriedades que a gente tinha do operador variacional, o que é? Variação de uma integral igual a integral da variação. Então consigo passar a variação lá para dentro. Fazendo a variação desse primeiro termo, o que a gente vai ter? Vai ficar com EA sobre 2 vezes a variação de U' ao quadrado. Então variação de U' ao quadrado o que é? Eu vou baixar esse 2, que vai acabar cortando com 2 na equação, vai ficar U' vezes a variação do que tem dentro aqui do parêntese. Então variação de U' menos
variação de U vezes Q. Tá? Então a gente chega nessa expressão aqui que a gente já chegou em outras aulas. Beleza? Então notem, com essa expressão a gente consegue, seria a primeira variação do funcional. Igualando a zero, o que a gente vai fazer agora? Lá no cálculo variacional, a partir dela, a gente conseguia deduzir as equações de Lagrange, para definir equação, achar a equação diferencial, condição desse contorno, etc. Aqui a gente vai, a partir desse ponto, buscar a solução aproximada do problema. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar e nessa equação substituir U por U barra. Tá? Então eu preciso de expressões para variação de U', para U' e para variação de U. Tá? Então como é que a gente define aqui? No slide anterior, a gente sabe que U barra a gente consegue escrever como φ vezes C. Beleza? Então, U barra linha seria o que? Seria o quê? Derivada em relação a x de U barra, φ vezes C. C não depende de x, somente o φ depende de x. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Derivada em relação a x de φ, do vetor φ, vou chamar aqui do vetor φ'. Tá? Então esse vetor φ' nada mais é do que o vetor composto pela derivada em relação a x de cada termo que compõe a nossa função de aproximação. Beleza? Como a gente vai usar aqui sempre polinômios ou funções trigonométricas, fazer uma derivada delas é extremamente simples. Tá. Então, aqui o que a gente tem na nossa expressão? Temos aqui o formato de U'. Vamos agora achar o formato de variação de U barra. Então, aplicando a variação na nossa função U barra, aqui vai ser o quê? Variação de φ, multiplicação dos vetores φ e C. Φ é um vetor x conhecido, então a variação não representa nada para ele. Então, eu vou ficar com variação de C, tá? Que o vetor C aqui, os coeficientes, que vai sofrer a variação. Para ficar melhor de a gente lidar com a operação matricial, eu simplesmente vou trocar de lugar. Vou pegar a variação de C, passar para lá. Para fazer essa operação, eu coloco as duas quantidades, eu transponho tanto a variação de C quanto o vetor φ. Beleza? Então, se fica alguma dúvida aqui, pega, escreve por extenso e vê se isso aqui é realmente igual a isso aqui. Beleza? Então temos então o formato de U', U barra linha. Temos o formato agora de variação de U barra linha, de U barra. E agora, por fim, vamos obter aqui o formato de variação de U barra linha. Então, da mesma forma, vai ficar o quê? Variação da derivada em relação a x de φc. Então, vamos ficar lá com o nosso φ' vezes variação de c. Da mesma forma, vamos pegar e inverter a sequência, que vai ficar mais útil quando a gente colocar no formato matricial lá na equação 2. Beleza? Então, aqui eu tenho a expressão para o barra linha, variação de barra e variação do barra linha, que são as quantidades que eu preciso substituir lá na expressão da primeira variação do funcional igual a zero. Beleza. Então, passando para o próximo slide, aqui eu só estou repetindo as quantidades que a gente acabou de derivar, de calcular, e o que eu vou fazer? Vou pegar e colocar as três aqui na equação. Então, por exemplo, variação do barra linha é igual a variação desse transposto vezes φ' transposto, que é o que está aqui. E A permanece lá, depois expressão para o barra linha. Seria φ'(C), é o que aparece aqui. E por fim, variação de U barra, a gente tem a expressão aqui, variação de C transposto vezes φ transposto. É o que aparece nesse termo. Beleza? Notem aqui
que os dois termos dessa integral são multiplicados por variação desse transposto. Então o que eu posso fazer? Colocar o C transposto, a variação do C transposto em evidência. Como eles são coeficientes, eu consigo tirar eles da integral. Beleza? Tirando eles da integral, eu chego nessa expressão aqui que tem que ser nula. Como a variação de C, a variação dos coeficientes pode ser qualquer coisa, a única forma de garantir que essa expressão vai ser sempre igual a zero é o quê? É fazer com que o termo entre conchetes aqui seja nulo. Vamos ver se isso é útil para o que a gente está fazendo. Se eu faço esse cara ser igual a zero, o que eu posso fazer? Esse cara todo igual a zero. Notem que o primeiro termo, φ, os φ's dependem de x, então não podem sair da integral. O c não depende de x, então pode sair da integral. Foi o que eu fiz aqui. Beleza? Esse segundo termo aqui eu passo para o outro lado da equação e tenho um vetor independente aqui. Beleza? Então notem, o c são os nossos coeficientes que a gente quer calcular. Agora, tudo que está dentro dessa integral eu consigo calcular facilmente. Lembrando aqui que os φ são funções de x, simplesmente basta integrá-las para ter um valor constante para elas lá. Do outro lado da equação, a integral de φt vezes q vai também ser integrais aí de polinômios ou eventualmente funções trigonométricas, que a gente também consegue fazer. Beleza? Então, com esse formato, o que aconteceu? Eu consigo facilmente construir o nosso sistema de equações, que vai ser o sistema de equações necessário para calcular o valor das nossas constantes c e ter lá a nossa função aproximada. Beleza? Então a manipulação fica bem mais tranquila do que a gente ficar inserindo as expressões dentro do funcional, separando elas manualmente e depois integrando. Logicamente, para o problema da barra, isso não vai fazer lá grande diferença, mas quando a gente parte para estruturas mais complexas, isso vai facilitar bastante a nossa vida. Além do que, esse formato aqui fica bem tranquilo de implementar no computador. Então notem, a gente vai resolver esse sistemão aqui, vai ser dado aqui pela matriz K vezes o vetor C de incógnitas igual ao vetor F. Eu conheço esse cara, esse conhece esse cara, eu quero calcular esse aqui. As expressões, a expressão de cada componente da matriz K, eu posso calcular facilmente por essa integral. Beleza? Então essa notação, se eu discriminar essa notação matricial e retornar para uma notação algébrica, eu tenho cada componente da minha matriz K, é essa integralzona aqui. Beleza? E para o vetor F é uma expressão análoga. Então, para eu implementar isso num código de computador, vai ficar bem tranquilo. Tá? Se eu fizer lá um for em I e J, eu defino um vetor φ lá no começo e a implementação fica trivial. Beleza? Então essa é a grande vantagem aí da notação matricial, e aplicar diretamente o cálculo variacional, a gente consegue obter as expressões de forma mais simples. Então basicamente o que a gente está fazendo aqui novamente, os métodos aproximados eles vão substituir a solução da equação diferencial, por aqueles métodos que se viram lá no começo da graduação, vai sempre recair aqui na solução no sistema linear. Desse sistema linear, ele é bem bacana, por quê? Porque essa matriz K que está aparecendo aqui, ela vai ser simétrica. Tá? Então, eventualmente, nem todos os termos dela você precisa calcular lá, explicitamente. Você pode calcular só os termos acima da diagonal superior, os termos da diagonal superior, e a gente tem lá a expressão que precisa para ter a função aproximada. Beleza? Então,
na sequência que vocês podem fazer é pegar essas expressões aqui e ver se elas conferem com as expressões que se geraram por hits. Vocês vão ver lá que vai chegar exatamente vão ser exatamente as mesmas expressões. Tá? Então aqui já seria um método que vai facilitar pegar a notação matricial e aplicar diretamente a primeira variação do funcional se é nulo, já facilita bastante a nossa análise. Tá? O que vai facilitar ainda mais vai ser o princípio dos trabalhos virtuais. O enunciado assim do princípio dos trabalhos virtuais é o quê? Para qualquer deslocamento virtual admissível, ΔU, de uma configuração de equilíbrio, o incremento de energia de deformação é igual ao incremento de trabalho realizado pelas forças externas. Quando eu fui ter aula de princípios dos trabalhos virtuais, eu falei, pô, mas isso aqui é meio difícil de acreditar. Tá? Como é que fica mais fácil de ver esse enunciado? É que o PTV, a gente vai ver nos próximos slides, ele é conhecido como procedimento de fazer a primeira variação do funcional ser nula. Tá? Então a gente vai enxergar esses deslocamentos virtuais como sendo lá as variações da função U lá que faz parte do funcional. Tá? Então, esses deslocamentos virtuais que ficam um troço bem abstrato, na nossa cabeça nada mais são do que perturbações ou caminhos admissíveis do nosso funcional. Tá? Então aqui seria a expressão do princípio dos trabalhos virtuais para a elasticidade 3D. Tá? Vocês devem ver essa expressão em algum ponto do curso de mecânica do solo de elasticidade, mas basicamente o que a gente tem aqui, esse primeiro termo seria energia de deformação. Tá? Então aquele termo que a gente vem calculando lá na construção dos modelos. Notem aqui que ele aparece um pouquinho diferente, tá? Sumiu aquele meio que tinha aqui no começo, tal. Então já fica uma expressão mais palpável. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente tem um campo de tensões admissível, aquele campo de tensões reais da estrutura, e está multiplicando por uma variação no campo de deformações. Tá? Então é isso aqui que corresponde a essa primeira frase do enunciado do princípio dos trabalhos virtuais. Então isso aqui vai ser igual que um incremento de energia de deformação, que é o que está acontecendo ali, é igual ao incremento de trabalho realizado pelas forças externas. Então notem que desse lado está aparecendo o quê? Sempre os deslocamentos virtuais vezes as forças aplicadas na estrutura. Tá? Aqui eu deixei bem detalhadinho em relação à força de corpo e tração de superfície, que são coisas lá da elasticidade. Mas para a gente vai ser sempre aquelas expressões que a gente tinha de trabalho. Então sempre vão ter aqui, por exemplo, lá uma integral no comprimento da viga, da variação de V vezes o carregamento distribuído. Ou de forma análoga para a barrinha, vai aparecer lá o que? Variação de U vezes lá a expressão de Q de X. E assim por diante. Beleza? Então assim, se a gente voltar para a nossa barrinha, o que vai acontecer? Esse cara aqui, que está aparecendo na integral, é exatamente essa definição que a gente fez aqui. Beleza? Para a nossa barrinha, o que vai ser? Variação no campo de deformações. O que é o campo de deformações de uma barra 1D? É somente a variação da deformação específica. A deformação específica, o que é? É o linha. Campo de tensão vai ser o que na barrinha 1D? E vezes o linha. Se eu transformar essa integral de volume para uma integral de linha, vai aparecer aqui o nosso A. Então fica a variação de U' vezes EA vezes U'.
Se a gente voltar lá o que a gente fez no começo, é exatamente a mesma expressão. Tá? Então aqui esses deslocamentos, o que vai ser a consequência principal disso? Que o princípio dos trabalhos virtuais, essa expressão que já está pronta aqui, recai exatamente na expressão que a gente vai obter se a gente pegar o funcional do problema de interesse e fazer a primeira variação dele ser igual a zero. Tá? Por que isso facilita a nossa vida? Porque com essa expressão já pronta, principalmente nessa parte aqui da energia de deformação que a gente conhece mais, notem que se eu tiver as expressões de deformação, de tensão do meu modelo, eu consigo diretamente aplicar o princípio dos trabalhos virtuais. Eu não preciso nem lidar com o funcional, aplicar variação nele. Eu simplesmente utilizo essa expressão para gerar as funções de aproximação. Vamos ver isso com um exemplo para ficar mais palpável. Então, por exemplo, vamos pegar e vamos criar um modelo aproximado para a viga de Euler-Bernoulli. Então, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, o que a gente precisa? Da expressão de εx e da expressão de σx. Tá? Então, se vocês recuperarem a nossa aula lá, que apresentou o modelo da viga de Bernoulli, a expressão para εx era o que? Menos W V duas linhas. A expressão para σx menos y e V duas linhas. Tá? Então, se eu criar aqui uma função de aproximação V barra e disser que ela é igual a φ, o vetor φ vezes o vetor c, eu posso reescrever tanto ε como sigma. Então, aqui o ε era menos y v duas linhas, agora eu escreveria aqui menos y v barra duas linhas. O nosso v barra duas linhas é esse cara aqui. V barra igual a φ vezes c, V barra duas linhas seria a derivada segunda de todos os componentes do vetor φ vezes o c. E de forma análoga a gente tem a expressão aqui para tensão. Tá? Então, dentro lá do nosso funcional, eu vou ter que ter o que? Expressão para variação de ε' e variação de V bar e a expressão para tensão. A tensão eu já tenho aqui. Variação de V bar, o que é? Seria variação de φ vezes c. Vou inverter, vai ficar aqui variação de c transposto, φ transposto. E de forma similar, tenho expressão para a variação do εx. Então, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, a gente tem o quê? Tem que preencher essa equação aqui. Tá? Então, do slide anterior, a gente tem o que? Tem expressão para variação de εx, que seria menos variação de c transposto y, φ duas linhas transposto, e vai ter expressão para σx, tá? Que seria menos y e φ duas linhas c, que é o que aparece aqui na equação 17. Do outro lado, vai aparecer o termo do trabalho realizado pelas forças externas. Então, o deslocamento vai ser o deslocamento virtual, que seria a variação de V bar, vezes a força externa aplicada lá, uma viga biapoiada, que seria Q. Tá? Então, variação de V bar é dada a expressão aqui, onde a gente obteve ela aqui na equação 18. Beleza? Então, notem, aqui também, antes da gente isolar aqui o φ, a variação de C transposto, vamos passar essa integração de volume para uma integração de área. Tá? Então, o dV vai virar dA dx, e a integral vai ficar integral no comprimento da viga, vezes a integral de área.
Então, o único componente aqui que depende da área seria o y. Como a gente já viu lá quando a gente introduziu o modelo de Bernoulli, integral de área de y quadrado é igual ao momento de inércia da seção transversal. Então notem que tanto o termo desse lado da expressão quanto do outro, os dois estão sendo multiplicados por variação desse transposto. Então eu posso tirar esses caras da integral, porque eles não dependem de x, e vou chegar nessa expressão aqui, 23. Tá? Nessa expressão 23, para ela ser verdadeira, esse termo aqui tem que ser igual a esse termo aqui. Beleza? Então aí forma da mesma maneira o nosso sistema de equações a ser resolvido. Então, com essa construção, a gente vê que montar a matriz K e montar o vetor F fica bem fácil de implementar no computador. Beleza? Então, para gerar essas aproximações aqui, se compararem com aquilo que a gente já tinha obtido lá por hits, por exemplo, vamos chegar exatamente no mesmo resultado. Então, o que a gente tem aqui como principais resultados dessa apresentação? A notação matricial ela simplifica a manipulação do equacionamento para gerar soluções aproximadas. A princípio ela pode não parecer tão intuitiva, mas à medida que você vai utilizando ela, vai se familiarizando, ela vai ficar bem mais fácil de manipular quando a gente passar para problemas mais complexos, por exemplo o da placa, que vai ser do primeiro trabalho. Esse processo, então, por a gente gerar essas expressões para a matriz K e para o vetor F, vão ficar mais simples de implementar uma rotina computacional. E se você juntar essas duas coisas, ou seja, a notação matricial com o princípio dos trabalhos virtuais, que foi o que a gente fez, por exemplo, para a viga de Bernoulli, ela vai se tornar uma ferramenta bem útil para a construção de soluções aproximadas. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem a expressão lá do princípio dos trabalhos virtuais, a gente não precisa mais lidar, escrever ou deduzir a primeira variação do funcional igual a zero. Então, a partir da equação do princípio dos trabalhos virtuais, essa equação 12, a gente simplesmente tendo a expressão de sigma e de epsilon do nosso modelo, a gente substitui nela e tem a solução aproximada. Então, a gente pula a etapa necessária, que seria necessária pelo que a gente fez no começo da aula de hoje, utilizando o cálculo variacional. Foi direto para a aproximação. Então, para fixar o conteúdo e ver se vocês absorveram a ideia, qual que é a sugestão aqui? É construir soluções de segunda, terceira e quarta ordem para a viga de Bernoulli. Então, as funções aproximadas já são dadas aqui. Então, por exemplo, a aproximação aqui de segunda ordem, a gente tem que esse cara aqui é o φ1 dela. Para aproximação de segunda ordem, terceira ordem, desculpe, a gente tem que esse cara é o φ1 e esse cara aqui é o φ2. De forma análoga, para aproximação de quarta ordem, esse cara aqui vai ser o φ3. Beleza? Então, relembrando, por uma viga biapoiada, a solução dela vai ser um polinômio de quarta ordem. Então, imagino que quando vocês chegarem aqui na quarta ordem, a solução analítica vai ser igual ao que vocês obtiverem por princípios dos trabalhos virtuais. Então, a ideia é como lá no caso da barra, aqui para a viga vocês vão plotar a solução analítica, ou seja, a equação da linha elástica que vocês tinham lá em mecânica dos sólidos da graduação. Vamos também comparar o valor da energia potencial total de cada solução. Tá? Então, à medida que vocês vão aumentando o grau, o valor vai diminuindo e se aproximando lá da solução analítica. E também calcular o momento máximo da estrutura. Tá?
Então seria aí para completar essa etapa da aula de hoje.